Eu estou aqui no vídeo número 2 da nossa jornada do cliente no crédito imobiliário. É muito importante saber esses detalhes, principalmente sabendo aí a questão dos financiamentos, dos consórcios, até porque mais de 90% dos clientes que adquirem imóvel é por intermédio de algum tipo de crédito. Então, você estar aqui nesse vídeo é muito importante, porque eu vou te dar uns pulos do gato referente a essa jornada e ser cada vez mais assertivo com seu cliente. Afinal, o corretor de imóveis que sabe mais de crédito vende muito mais. O intuito desse canal realmente é fazer você vender além do que você já está acostumado. Sim, você acompanhando todas as jornadas, vídeos que eu publico aqui, você vai entender cada vez mais como é esse universo de aprovação e fidelidade do seu cliente. Afinal, os clientes de hoje em dia sempre estão ali no aplicativo, ou não está somente com o corretor, está andando por aí, e eu vou estar aqui ensinando você como fidelizar esse cliente e trazer informações assertivas. Fica aqui nesse vídeo, porque essa jornada vai te trazer muito sucesso. Eu separei nesse vídeo 3 questões importantes para se observar na questão do produto. Então, esse é o vídeo número 2 da jornada de 3 vídeos. O primeiro vídeo já está aqui no canal, depois você vê, que é sobre o cliente, perfil de cliente, entre outras coisas. Então, agora nós estamos na questão do produto, escolher o imóvel dos sonhos, o imóvel desejado, enfim, são tantas coisas. Então, levando em consideração que o seu cliente já está aprovado, então vamos lá. Eu vou falar algumas observações que de repente você nunca imaginou que era dessa forma que o banco via, né? Ou que a instituição financeira enxerga. Mas pega aí sua caneta, seu lápis, ou seu papel, vamos lá. Ou marca aí, né, junto com o seu tablet, o que você tiver em mão, mas presta nota nisso, por quê? Porque é muito importante você saber essas informações. Ponto número 1. Esse cliente que está adquirindo um imóvel, você vai observar se esse imóvel tem a situação de habitabilidade. Mas, Vivi, o que é habitabilidade? Gente, habitabilidade é realmente saber se aquele imóvel ele está habitável, né? Então, aquele imóvel que está habitável, ele vai servir de garantia junto à instituição financeira. Então, são pontos assim que de repente a gente nem imagina, mas que são cruciais para a negociação. Então, eu vou te dar alguns exemplos que você vai conseguir observar. Então, assim, primeira coisa, né? O imóvel ele pode ser novo, pode ser usado, depois eu vou falar outras características também para você fechar negócio. Mas quando o engenheiro, perito, avaliador chega lá no imóvel, a primeira coisa que ele olha é a medição. Pensa comigo, gente. Eu falei já aqui, quem faz mentoria comigo, quem já fez pulo do gato, sabe algumas instituições que tem uma tolerância ali de área não averbada. Então é muito importante a gente saber disso também. Mas a questão de eles baterem ali, né, a fita laser, que seja, para ver se realmente está compatível ou não a questão da construção ou a área do terreno. Então isso faz muita diferença. Outra coisa também é a questão estrutural do imóvel. Tem muitos peritos, engenheiros que vão até esses imóveis, lembrando que esses peritos eles são diretamente das instituições financeiras. Então, qual é o intuito dele? Não é só saber se aquele imóvel está bom para a pessoa, o cliente morar, mas sim saber se serve como garantia do banco e se tem liquidez de mercado. Então, essas são informações muito importantes que eu estou passando aqui para vocês entenderem o outro lado, como que as instituições financeiras enxergam tudo isso, né? Então, é importante você anotar aí essas dicas que eu estou dando. Então, assim, pensa na pessoa. Eu não sei se você já chegou a acompanhar alguma visita de engenheiro, mas você vai acompanhar muitos engenheiros ainda, pode ter certeza. Então, vamos lá. Ele vai entrar no imóvel, vai observar se não tem infiltração, se a questão das áreas molhadas, se elas estão com piso. Caso ocorra de não ter piso, pode sim o laudo ser negado. Então, assim, eu vou contar uma situação que já aconteceu e realmente é fato. E a gente pensa, nossa, que absurdo. Mas realmente aconteceu. Então, vamos lá. Uma vez, um engenheiro, né, não vou falar o nome da instituição financeira, ele foi lá visitar o imóvel, fazer aquela visita de perícia, e o corretor acompanhou, tudo certinho, passou o valor de mercado, a questão ali, né, da negociação, enfim. Aí, quando ele foi na área molhada, na parte do quintal ali, na verdade, mais especificamente na lavanderia, sabe aquela parte molhada da lavanderia que tem lá os azulejos, né, que precisam estar ali do lado do tanque, não estavam, eles estavam destacados. Então, o que o engenheiro fez? Ele reprovou o laudo. Sim, ele reprovou o laudo por conta de azulejos que deveriam estar ali na área molhada. Nossa, Vivi, que absurdo! É só um azulejo, não tem problema. Mas esse é um checklist que eles acompanham.
Aí o que a gente precisou fazer? Marcar uma outra visita. O corretor deu um jeito lá, colocou os azulejos, bateu a foto e pronto, deu certo. Então é isso, gente. É importante a gente observar essas questões, que às vezes a gente pensa que é tão pequena, mas faz diferença na questão de a garantia ser aceita junto ao banco. Anota tudo aí, gente. É importante você saber, porque na hora que você encontrar lá no seu sistema um imóvel que está lá, mais ou menos, uma pintura, ou uma questão de se você vê algum ponto de bolor ou mofo, isso tudo tem que ser observado. Uma outra coisa que é muito importante também, referente à estrutura desse imóvel, é a questão que eu falei para vocês, que é das áreas, né? Se está tudo proporcional, se está compatível a matrícula do imóvel ou IPTU, para saber se a metragem está correta. Daí, dentro dessas observações, o laudo ele pode ser concluído ou não, ou seja, ele pode ser aprovado ou não. Então, nesse item número 1 que eu trouxe para vocês, a questão estrutural do imóvel. Então, a gente já observou a questão da pintura, se tem infiltração, se não tem, se a medição está correta ou não, se está de acordo com a documentação, e também a questão das áreas molhadas, que precisam sim ser observada. Uma vez, um corretor de imóveis me perguntou: Vivi, na cozinha, o azulejo está destacando, mas sim, não está totalmente saindo, mas está meio que destacando. Alguns saiu, alguns estão ali. Aí eu falei, pronto. Né? Obrigada por perguntar, mas realmente, gente, não dá certo. Ele precisa restaurar essa parte que está danificada para a gente conseguir dar sequência, ok? Uma outra coisa importante também, que é o item número 2 que eu trouxe para vocês. Esse item número 2, que é importante vocês notarem, é sobre a avaliação. Sim, a avaliação de mercado, valor, custo, né, daquele imóvel. Então, o que é importante eu falar para vocês? Existe sim uma situação de repente, a gente trabalhar com valor de mercado. Eu vou explicar melhor para vocês. Vamos supor um imóvel ali que está numa faixa de uns 600 mil reais no mercado. No mercado de 600 mil reais. Porém, entretanto, ele está sendo vendido por 500 mil reais. Então, logo, o que as pessoas pensam? Olha, eu vou tentar financiar o máximo possível. Sim, existem bancos que financiam até 90%. E você que está na minha mentoria e me acompanha na mentoria sabe também quais são esses bancos. Então, esse banco que financia até 90%, mas de praxe, normalmente é 80%. E estamos aí com algumas notícias da Caixa Econômica que até baixou, mas aí a questão da cota do financiamento. Essa também é uma observação muito importante. Então, sempre quando você for procurar um imóvel para o seu cliente, observe essa questão do valor do imóvel, quanto que ele consegue financiar no máximo, ok? Então, vamos lá. Vamos supor que esse imóvel está sendo vendido de fato por 500 mil reais. Legal. Mas o cliente quer financiar o máximo possível. E você, corretor de imóveis, observou lá no sistema que imóveis com a mesma característica, o mesmo perfil, ele está aí no mercado por uns 600 mil reais. Então, o que nós fazemos? Nós lançamos no sistema, colocamos a aprovação em 600 mil reais. Daí, dessa forma, o cliente vai estar financiando ali 100%. Mas isso só pode ser feito, só pode ser realizado caso as partes concordem, né? Até porque a gente precisa ter a questão aí da observação do lucro imobiliário e também ter acordo das partes, por causa de questão de TBI, registro, que tudo altera, né? Os valores alteram. Mas se a pessoa colocar ali na ponta do lápis, achar, não, vale a pena colocar com um valor maior. Aí a gente segue e pronto. Só que tem uma observação. Você, corretor de imóveis, é muito importante nessas situações em específico. Por quê? Você que vai falar para mim ou para os agentes correspondentes bancário se realmente, de fato, aquele imóvel tem um valor de mercado de 600 mil. Porque não adianta nada eu colocar ali na aprovação do crédito 600 mil reais e o engenheiro ir lá e avaliar por 500. Porque o que vai acontecer? Automaticamente a cota do financiamento do cliente vai diminuir. Por quê? Porque todo financiamento ele vai seguir a regra do valor que foi avaliado pelo perito do banco. Anotou isso? Sim, essa informação é importante, faz diferença na negociação, porque eu já vi muitos casos de situação que o corretor de imóveis falou, Vivi, lança para mais. Aí eu lancei para mais e quando o dinheiro foi avaliar, realmente o valor de mercado não estava compatível. Então, eu não quero que isso aconteça com você, por isso eu já estou adiantando e te ensinando aqui nesse canal como realmente faz dar certo. Então, vamos lá, eu vou passar para você uma situação só para você entender como cada instituição financeira tem um olhar sobre determinada negociação ou sobre determinado produto.
Nós estávamos com um cliente no banco B. Aquele banco B foi fazer uma avaliação do imóvel. E eu vou falar para vocês como é que era esse imóvel, tá? Tenta imaginar aí. Ele era um imóvel que ele estava em declive, né? Então, a casa estava construída aqui. Aqui tinha os pilares, ok? E embaixo tinha o que a gente chama de porão ali, né? Quando ele comprou, o vendedor, né? No caso, naquele momento, comprou, ele comprou pela Caixa Econômica Federal. E não tinha nada embaixo, era só terra, tinha um barriquinho ali e pronto. Aí, quando agora ele foi vender, o que que ele fez? O que que esse cliente fez? Ele colocou piso naquela parte de baixo, porque ele falou assim: eu não quero ficar juntando bicho, eu não quero, mas eu não uso essa parte de baixo. Ela fica ali. Aí o que que aconteceu? Agora que ele está vendendo esse imóvel, o novo comprador acionou a engenharia, o engenheiro foi lá, é o engenheiro desse banco B, e verificou e fez o quê? O que que ele fez, gente? Considerou como área construída. Por quê? Porque o piso estava ali. Ou seja, ele multiplicou ali, né? Ou seja, 2 vezes ali a metragem da casa e acabou que não dando certo naquele banco B, porque aquele banco B não aceita realmente diferença de divergência de área muito grande. Então a gente acabou, né? Falou, não, não vai dar para seguir nesse banco. Aí o que que nós fizemos? Pegamos esse mesmo cliente, essa mesma negociação e lançamos para o Banco S. Aí lá no Banco S, o vendedor já estava meio, né? Nossa, como é que eu vou fazer? Será que vai dar certo ou não? Ele passou um muro ali, fechou aquela parte. Aí o perito avaliador do outro banco foi lá, só viu uma área fechada, tudo certinho, considerou a área construída e assinamos o contrato. O que é importante eu falar para vocês, corretores de imóveis? Porque sempre há uma saída. A gente sempre busca realmente ver o que de fato cada instituição financeira tem de diferencial. É importante eu falar para você, porque não só aqui no canal você vai aprender muita coisa, mas eu também tenho uma mentoria específica para quem quer se aprofundar e tem o Pulo do Gato, que traz também vários insights referente a essas situações, para você não perder negócio, ok? Então, vamos lá? No ponto 1, eu falei sobre as características do imóvel, o que não aprova, o que o engenheiro vai observar ali quando vai fazer a visita. E agora, no ponto 2, eu falei sobre a questão da avaliação, valores de mercado e como que a gente consegue estar trabalhando aí para realmente dar certo para o cliente e estar com os valores compatíveis, de fato, no que está de mercado, ok? Agora, o ponto 3, para a gente estar aí entrando para finalmente do nosso vídeo, é a questão de quais os imóveis que são aceitos como garantia. Essa é uma dúvida que muitos têm. E eu vou falar aqui para você agora. E no final, eu vou te dar uma cereja do bolo para vocês entenderem que há várias possibilidades dentro do crédito imobiliário. Então, vamos lá. Quais são as características, quais são esses produtos? Então, o imóvel que pode servir como garantia para a instituição financeira são o imóvel novo, imóvel usado, pode ser apartamento, pode ser casa, pode ser dentro de condomínio, imóveis comercial, sala comercial. O que é importante eu falar sobre sala comercial? Tem banco que aceita sala comercial de porta de rua. Tem banco que não aceita sala comercial de porta de rua. Isso é importante eu falar. Por quê? Porque eles entendem que tem que ser dentro de condomínio ou edifício. Ok? Anotou aí? E também nós temos a questão da aquisição de terreno com construção, que também é válido para nós fazermos a parte do crédito. Eu vim falar sobre consórcio. Sim, o consórcio é uma solução de crédito para o seu cliente e é muito eficaz. Quando nós pensamos em crédito imobiliário, nós precisamos entender que não é somente financiamento, existem outras linhas de crédito imobiliário também. E essas linhas de crédito, elas estão aí disponíveis para você fechar muito mais negócio. Eu vou dar um exemplo da aquisição de terreno com construção. A aquisição de terreno com construção, a gente sabe que normalmente a gente faz com o Banco X, né? A aquisição de terreno com construção. Mas a gente tem umas opções, como os fintechs, que fazem também, e também o próprio consórcio. Só que o que é interessante, e eu quero falar para vocês que é a cereja do bolo. No consórcio, quando a pessoa vai adquirir a questão da construção, vamos supor, ela já tem um terreno ou já tem um outro imóvel, então a gente vai fazer o crédito em cima do valor de uma dessas garantias. E quando ele for receber o recurso para construir, ele vai receber de uma vez só. Não precisa esperar as fases de obra. Esse cliente ele vai receber de uma vez só o recurso qual ele requereu para fazer a construção. Sim. E dentro dessa situação, a gente consegue ver que ele vai ter várias saídas ali, um poder de barganha, de negociação, junto com a construção, junto com o pessoal da obra, enfim. Então, a gente vai ter muitas opções. O que a gente faz normalmente no consórcio? Quando o cliente tem um terreno, ele tem um terreno. Terreno, vou falar para vocês, 250 mil. Aí ele precisa de 200 mil de crédito. O que nós vamos fazer? O que a gente faz?
a gente pega esse terreno e coloca ele como garantia, aí se libera o valor total para o cliente. Anotou? Interessante, né? Não sei se vocês sabiam, mas isso é crucial para uma negociação de terreno, né? Ou construção, enfim, são várias coisas. E o que é importante falar para vocês também, que não são todos os consórcios que trabalham dessa forma. Então é bom você consultar nosso time para você saber se está encaixado ou não aí na modalidade do seu cliente. Uma outra coisa também que é muito importante dentro dessa parte de garantias, de como que funciona, entre outras coisas, é quando a gente fala de aquisição rural. Viver em um banco aceita imóvel rural. Então, na verdade, assim, os bancos eles não aceitam diretamente o imóvel rural. Mas quando nós vamos falar de carta de crédito de consórcio, a gente tem a opção de alienar um outro bem da pessoa e a pessoa pega o recurso e adquire o imóvel rural. E aí, gostou dessa dica? Sim. E a gente também tem uma outra opção dentro do mercado imobiliário, que são as questões do crédito com garantia. Essa questão do crédito com garantia também é a mesma coisa. Nós conseguimos pegar esse imóvel qual ele já possui, porque normalmente quem vai comprar no rural, né, já tem um imóvel urbano. Então a gente vai alienar esse imóvel urbano, vai pegar esse imóvel urbano e vai estar levantando a porta e ele vai adquirir aquele imóvel rural. Gostou das dicas? O que vocês acharam? Escreve aqui embaixo no comentário se tem coisas que vocês ouviram, que vocês nunca ouviram, que foi algo novo, que de repente abriu sua mente aí para fechar mais negócios. Conta aqui para mim, gente. Isso é muito importante. Então, nesse vídeo, você acabou de ver 3 situações que você deve observar para estar vendo o melhor produto para o seu cliente. Sim, a situação referente à estrutura do imóvel. O 2, a questão dos valores de mercado. E o 3, quais são os produtos que de fato servem como garantia do banco. Eu quero observar com vocês que não são todos os bancos que aceitam os mesmos critérios. Então, é importante você sempre estar bem informado desses detalhes de informação. Sim, esse detalhe de informação faz total diferença referente ao seu fechamento. Uma outra observação que eu quero fazer com vocês, que quando nós colocamos lá no sistema, junto à Caixa Econômica Federal, o imóvel específico, aquela aprovação está especificamente para aquele imóvel, ok? Por exemplo, optou por imóvel usado, então será para imóvel usado. Optou por imóvel novo, será para imóvel novo. Diferente das instituições financeiras privadas. Por quê? Porque ali naquelas instituições nós vamos aprovar uma carta de crédito, nós vamos aprovar uma carta de crédito e aquela carta de crédito vai estar livre ali para aquisição de qualquer imóvel, sendo novo ou sendo usado. A única coisa que muda é quando se fala de aquisição de terreno, porque daí a taxa de juros muda e é uma outra modalidade que fica fora do sistema financeiro habitacional, e quando se fala de imóvel comercial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora, em breve, nós vamos entrar na questão número 3, na jornada, né? Ali, o vídeo número 3, e em breve estará no nosso canal. Então, acompanhe aqui com a gente, porque sempre tem informações quentes para você continuar fechando muito mais negócios. Afinal, corretor que sabe de crédito vende muito mais. Curte e compartilha.